12 lições estoicas que vão mudar sua vida. Estoicismo moderno. A maioria das pessoas não está fraca, está desorganizada por dentro. Vive cansada não porque a vida exige demais, mas porque a mente nunca descansa. Pensamentos repetidos, expectativas irreais, medo do julgamento, ansiedade pelo futuro e apego ao que não pode controlar drenam energia todos os dias. O estoicismo moderno começa exatamente aqui, não prometendo alívio imediato, mas oferecendo algo mais raro e mais poderoso: ordem interna. Quando a mente se organiza, a vida deixa de parecer um campo de batalha constante. Este não é um conteúdo para quem busca frases bonitas ou conforto emocional. É para quem percebeu que continuar reagindo do mesmo jeito só produz os mesmos resultados. O estoicismo não ensina a fugir da dor, ensina a não ser governado por ela. Ele não elimina problemas, elimina a confusão mental, que transforma qualquer problema em sofrimento prolongado. A diferença é sutil, mas decisiva. Quem entende isso deixa de lutar contra a realidade e começa a agir com clareza dentro dela. Ao longo da história, homens que carregaram responsabilidades extremas aprenderam que o maior inimigo não estava fora, mas dentro. Não era o caos do mundo, era o caos da própria mente. Marco Aurélio não escreveu para ser admirado, escreveu para não se perder. Cada reflexão era um ajuste interno, uma forma de lembrar a si mesmo quem ele precisava ser diante da pressão, da perda e da incerteza. O estoicismo moderno herda esse princípio e o traz para um mundo ainda mais barulhento, acelerado e distraído. Se você sente que reage demais, pensa demais, se preocupa demais e age de menos, este conteúdo toca exatamente nesse ponto. Não para criticar, mas para revelar algo desconfortável e libertador ao mesmo tempo. A maior parte do sofrimento diário é criada pela forma como você interpreta o que acontece, não pelo que de fato acontece. Quando essa percepção muda, tudo muda junto. A postura, as decisões, a calma e até a força silenciosa com que você atravessa os dias. As lições que vêm a seguir não são conselhos genéricos, são princípios testados pelo tempo, adaptados à vida moderna, pensados para quem quer viver com menos ruído interno e mais direção. Cada uma delas funciona como um ajuste fino na mente, retirando excessos, cortando ilusões e fortalecendo aquilo que realmente importa. Não é um processo imediato, mas é um processo real. Quem aplica não se torna invulnerável, torna-se estável. E estabilidade hoje é uma forma rara de poder. Se você permitir que essas ideias entrem sem resistência, algo começa a se reorganizar. Você passa a perceber onde está entregando energia demais, onde está esperando controle, onde não existe e onde está negligenciando o único território que realmente governa. A partir daqui, o estoicismo deixa de ser filosofia e passa a ser prática diária. E tudo começa com a primeira lição, que define a base de todas as outras. Você não controla a vida, controla a postura com que responde a ela. Essa é uma verdade simples, mas profundamente desconfortável. A mente humana insiste em negociar com a realidade, como se pensar mais, reclamar mais ou antecipar cenários fosse capaz de mudar fatos. Não muda. O que muda é o desgaste interno. O estoicismo começa quando você aceita que o mundo não vai se ajustar às suas expectativas. Mas você pode se ajustar ao mundo sem se quebrar por dentro. A maior armadilha emocional não é o problema em si, é a resistência interna ao que já aconteceu. A mente diz que não deveria ser assim, que foi injusto, que poderia ter sido diferente. Enquanto isso, a realidade segue adiante, indiferente à sua indignação.
Essa fricção constante entre o que é e o que você gostaria que fosse cria tensão, ansiedade e sensação de impotência. Quando essa resistência cai, algo muda imediatamente. Não no mundo, mas em você. E isso altera tudo. Controlar a postura não significa passividade. Significa escolher conscientemente como pensar, sentir e agir diante do que surge. É aqui que a maioria se confunde. Acredita que aceitar é desistir. Não é. Aceitar é parar de desperdiçar energia, negando o fato para então usar essa energia de forma inteligente. Marco Aurélio entendia isso profundamente. Ele não controlava guerras, traições ou doenças. Controlava a forma como se mantinha íntegro diante delas. Essa integridade interna era sua verdadeira força. Quando você entende que sua postura é sua última linha de poder, você para de implorar que as coisas mudem e começa a se perguntar algo mais útil. O que depende de mim agora? Como posso agir com clareza? Qual resposta me mantém inteiro ao invés de me fragmentar? Essas perguntas reorganizam a mente. Elas tiram você do papel de vítima e colocam você no papel de agente, mesmo em cenários difíceis. Grande parte da ansiedade moderna vem da tentativa inconsciente de controlar tudo. Pessoas, resultados, opiniões, o futuro. Esse esforço constante cria uma mente tensa, sempre em alerta, sempre cansada. O estoicismo corta esse ciclo pela raiz. Ele ensina que tentar controlar o incontrolável é uma forma sofisticada de autossabotagem. A postura correta não é endurecer contra o mundo, mas fortalecer o interior para que o impacto externo não destrua seu eixo. Perceba como sua postura altera a experiência. Duas pessoas passam pela mesma situação. Uma se revolta, se consome, perde noites de sono. A outra aceita o fato, age com lucidez e segue em frente. O evento é o mesmo, o sofrimento não. Isso não é sorte nem genética, é treino mental. É prática diária de observar os próprios pensamentos e escolher não se fundir com eles automaticamente. Quando você domina a postura, você se torna previsível para si mesmo, não para o mundo. E isso gera uma calma rara. Você sabe que pode perder coisas, enfrentar dificuldades, lidar com frustrações, sem perder a si mesmo no processo. Essa confiança silenciosa não nasce da ilusão de controle externo, nasce da certeza de que sua mente não vai se tornar sua inimiga quando algo sai do plano. Essa lição sustenta todas as outras. Sem ela, o estoicismo vira teoria. Com ela, vira prática. Você para de lutar contra o fluxo da vida e começa a navegar com inteligência. A próxima lição aprofunda exatamente esse ponto, mostrando onde o sofrimento realmente começa e por que, na maioria das vezes, ele não nasce do que acontece, mas da história que você conta para si mesmo sobre o que aconteceu. O sofrimento raramente começa no fato. Ele começa no significado que você atribui ao fato. Entre o que acontece e o que você sente, existe um espaço invisível, quase sempre ignorado, onde a mente interpreta, julga, amplia e dramatiza. Esse espaço é onde a maioria perde o controle sem perceber. O evento chega cru. A dor nasce quando a mente adiciona camadas que não estavam ali. Quando você entende isso, algo se desloca internamente. Você para de tratar emoções como provas absolutas e começa a vê-las como respostas condicionadas. A mente moderna foi treinada para reagir rápido, não para refletir com precisão. Diante de um contratempo, ela dispara conclusões automáticas. Isso é pessoal. Isso vai dar errado. Isso diz algo sobre quem eu sou. Em segundos, um fato limitado se transforma em uma narrativa ampla que envolve identidade, futuro e valor pessoal. O corpo reage como se essa história fosse verdade. A tensão aumenta, a respiração encurta, o sofrimento se instala.
Nada disso estava contido no fato inicial. Foi criado no processo de interpretação. O estoicismo atua exatamente aqui, não tentando impedir emoções, mas interrompendo a fusão entre pensamento e realidade. Marco Aurélio treinava a si mesmo a separar o que era externo do que era julgamento interno. Ele sabia que perder essa distinção era entregar o comando da mente ao acaso. Quando você aprende a observar o pensamento sem se confundir com ele, você recupera espaço interno. Esse espaço é liberdade prática. É ali que a reação deixa de ser automática e passa a ser escolhida. Pergunte a si mesmo com honestidade o que exatamente aconteceu, sem adjetivos, sem intenções atribuídas, sem previsões. Apenas o fato. Quase sempre, quando você faz esse exercício, percebe que a realidade é mais simples do que a história que sua mente construiu. O problema diminui de tamanho, não porque desapareceu, mas porque foi colocado no lugar correto. A mente para de carregar um peso que ela mesma criou. Isso não significa negar impacto emocional, significa impedir que a emoção se torne soberana. Emoções surgem. Julgamentos surgem. O treino está em não aceitar o primeiro impulso como verdade final. Quando você aprende a pausar internamente, mesmo por poucos segundos, algo poderoso acontece. Você quebra o ciclo que transforma pequenos eventos em sofrimento prolongado. Essa pausa é uma habilidade treinável. Não depende de personalidade, depende de prática consciente. Grande parte das pessoas vive exausta porque está sempre reagindo a interpretações não verificadas. Vive defendendo narrativas internas como se fossem fatos objetivos. O estoicismo desmonta esse mecanismo com precisão cirúrgica. Ele ensina que você não precisa acreditar em tudo que pensa. Pensamentos passam, interpretações mudam. O que permanece é sua capacidade de escolher qual delas merece sua energia. Quando você entende que o sofrimento começa na interpretação, você para de pedir que o mundo seja mais leve e começa a tornar sua mente mais clara. Isso não te torna indiferente, te torna lúcido. Você continua sentindo, mas deixa de se afogar no próprio diálogo interno. Essa lucidez cria uma calma firme, não frágil, uma calma que não depende de tudo dar certo para existir. Essa lição aprofunda a anterior e prepara o terreno para a próxima. Porque, uma vez que você entende onde o sofrimento nasce, surge uma pergunta inevitável. Como sustentar clareza no dia a dia sem gastar energia excessiva? A resposta passa por algo que muita gente confunde com rigidez, mas que na verdade é uma forma avançada de liberdade. É sobre disciplina, não como prisão, mas como estrutura mental. Disciplina não é dureza, é economia de energia mental. A mente indisciplinada vive em estado de improviso constante, decidindo tudo o tempo todo, negociando consigo mesma a cada pequena ação. Esse excesso de escolhas cria fadiga, confusão e sensação de perda de controle. O estoicismo entende a disciplina como uma estrutura silenciosa que reduz ruído interno e libera a atenção para o que realmente importa. Não é sobre se tornar rígido, é sobre parar de se sabotar diariamente. Quando você não define padrões internos, qualquer impulso vira comando. Hoje você age, amanhã adia. Hoje se controla, amanhã cede. Essa instabilidade não vem da falta de capacidade, vem da ausência de regras claras consigo mesmo. Marco Aurélio não confiava no humor do dia para decidir como agir. Ele estabelecia princípios e os seguia, mesmo quando não era conveniente. Essa constância criava uma mente previsível e estável, capaz de atravessar pressão sem se fragmentar. A disciplina estoica não elimina prazer nem espontaneidade. Ela apenas impede que o prazer governe decisões importantes. Quando tudo depende de vontade momentânea, a mente vira refém do estado emocional.
O resultado é culpa, frustração e perda de confiança em si mesmo. Quando você cria uma estrutura mínima de hábitos, horários, limites e compromissos internos, algo muda. Você para de discutir com a própria mente e começa a executar com clareza. Observe como a falta de disciplina cria tensão. Cada escolha vira um conflito interno. Faço ou não faço? Começo ou adio? Respondo agora ou depois? Esse atrito constante consome energia que poderia ser usada para pensar melhor, criar, decidir com calma. A disciplina remove esse atrito. Ela transforma decisões repetidas em processos automáticos. E quanto menos a mente precisa decidir, mais calma ela se torna. Muitos confundem disciplina com autocontrole forçado. Isso gera resistência e abandono. O estoicismo propõe algo diferente. Disciplina como alinhamento com valores. Você não faz algo porque se obriga, mas porque decidiu previamente que isso faz sentido. Essa decisão antecipada protege você nos momentos de cansaço, emoção ou dúvida. Ela funciona como um acordo interno que não precisa ser renegociado o tempo todo. Quando a disciplina se torna parte da identidade, o esforço diminui. Você não luta contra si mesmo. Você age de acordo com quem escolheu ser. Essa coerência interna fortalece a confiança silenciosa. Você sabe que pode contar consigo, independentemente do humor do dia. Essa confiança reduz a ansiedade, porque elimina a imprevisibilidade interna que tanto desgasta. A liberdade real não está em fazer tudo o que se quer, mas em não ser controlado por impulsos passageiros. A disciplina estoica oferece essa liberdade. Ela cria espaço mental, clareza e estabilidade. E é exatamente essa estabilidade que permite algo ainda mais profundo. Quando você não depende da aprovação externa para se sentir válido, você recupera um tipo raro de poder. A próxima lição entra nesse território e mostra por que quem precisa ser visto acaba perdendo força interior. Quem precisa ser visto entrega o controle da própria mente nas mãos dos outros. A necessidade constante de validação cria uma dependência silenciosa que enfraquece decisões, distorce comportamentos e gera ansiedade permanente. Quando sua sensação de valor depende de aplauso, aprovação ou reconhecimento externo, você deixa de agir por convicção e passa a agir por expectativa. O estoicismo moderno identifica esse padrão como uma das maiores fontes de instabilidade emocional da vida contemporânea. A mente que busca ser vista nunca descansa. Ela avalia reações, interpreta silêncios, antecipa julgamentos. Cada escolha passa pelo filtro do que os outros vão pensar. Esse esforço contínuo cria uma vigilância interna exaustiva. Marco Aurélio alertava a si mesmo para não viver como quem está sempre em um palco. Ele entendia que a integridade verdadeira não precisa de plateia. Ela se sustenta no alinhamento entre pensamento, ação e valor interno. Quando você age para ser visto, você perde liberdade. Começa a ajustar sua postura, seu discurso e até seus princípios para manter a aceitação. Aos poucos, a identidade se fragmenta. Surge um eu público e um eu privado. Essa divisão interna cobra um preço alto. A mente se torna tensa, insegura e reativa. O estoicismo propõe o caminho oposto. Agir de acordo com o que é correto, mesmo quando ninguém está observando, cria uma força silenciosa que não pode ser retirada por opinião alguma. O silêncio, nesse contexto, não é ausência de voz. É autonomia interna, é a capacidade de fazer o que precisa ser feito sem anunciar, justificar ou provar nada. Quem domina o silêncio estratégico deixa de desperdiçar energia tentando controlar a percepção alheia. Essa energia retorna para o que realmente importa: clareza, constância e presença.
O poder de quem não precisa ser visto está justamente nisso. Ele não negocia valores para ganhar aprovação momentânea. Observe como a busca por validação intensifica emoções. Um elogio eleva demais, uma crítica derruba demais. A mente fica oscilando, dependente de estímulos externos para se sentir estável. O estoicismo rompe esse ciclo ao deslocar o centro de gravidade para dentro. Você passa a se avaliar pelos próprios critérios. Agi com virtude. Mantive a postura correta. Fiz o que dependia de mim. Esse tipo de avaliação produz uma calma firme, não inflada. Isso não significa isolamento nem desprezo pelos outros. Significa não depender emocionalmente da reação alheia para se manter inteiro. Quando você não precisa ser visto, você se torna mais autêntico. Fala menos, mas com mais precisão. Age menos para impressionar e mais para cumprir o que considera certo. Essa coerência interna fortalece a identidade e reduz o ruído mental que consome tanta energia. Quem se liberta da validação externa descobre algo poderoso. A própria presença se torna mais sólida. A mente fica mais estável. As decisões mais claras. E é nesse estado que surge a capacidade de lidar melhor com as emoções, não como inimigas, mas como sinais a serem compreendidos. A próxima lição entra exatamente nesse ponto, mostrando por que emoção não precisa ser combatida, mas interpretada com inteligência. Emoção não é inimiga, é sinal. O problema começa quando você trata cada emoção como uma ordem a ser obedecida ou como uma ameaça a ser reprimida. A mente moderna oscila entre esses dois extremos. Ou se entrega completamente ao que sente, ou tenta sufocar qualquer desconforto. Ambos os caminhos geram conflito interno. O estoicismo oferece uma terceira via: observar a emoção sem se submeter a ela. Entender o que ela comunica sem permitir que ela governe suas ações. Toda emoção surge por uma razão. Medo aponta risco. Raiva indica limite violado. Tristeza sinaliza perda, ansiedade alerta para incerteza. O erro não está na emoção, está na interpretação apressada que transforma esse sinal em identidade. Quando você pensa, estou com medo, a experiência é transitória. Quando pensa, sou fraco, a mente se fecha. O estoicismo treina exatamente essa separação. Você sente, mas não se define pelo que sente. Essa distinção muda completamente a relação com o próprio mundo interno. Marco Aurélio não buscava eliminar emoções. Ele buscava não ser arrastado por elas. Sabia que um imperador dominado pela raiva tomaria decisões ruins, que o medo excessivo paralisaria a ação, que o apego tornaria a perda insuportável. A solução não era endurecer, mas clarear. Quando a emoção surge, você observa. O que exatamente estou sentindo? Por quê? O que depende de mim agora? Esse questionamento simples cria espaço interno. E onde há espaço, há escolha. A mente que reage imediatamente à emoção vive em estado de urgência. Tudo parece maior do que é. Cada impulso pede ação imediata. Esse padrão desgasta, confunde e gera arrependimento. O estoicismo desacelera esse processo. Ele ensina a criar um intervalo entre sentir e agir. Nesse intervalo, você recupera soberania. A emoção continua ali, mas perde o poder de comandar automaticamente seu comportamento. Perceba como muitas decisões ruins nascem de emoções não observadas. Mensagens enviadas no calor do momento. Confrontos desnecessários, desistências impulsivas, promessas feitas para aliviar desconforto imediato. Quando você aprende a sustentar a emoção sem agir impulsivamente, algo muda profundamente. A confiança em si mesmo cresce. Você sabe que pode atravessar estados internos intensos sem perder o controle.
Essa confiança reduz a ansiedade futura, porque elimina o medo de si mesmo. O estoicismo não pede frieza, pede lucidez. Você continua humano, continua sentindo, mas deixa de ser refém do próprio estado emocional. Emoções passam, decisões ficam. Quando você entende isso, começa a agir com mais precisão, menos ruído, menos arrependimento, mais coerência entre o que você pensa, sente e faz. Essa habilidade transforma a vida cotidiana, conflitos diminuem, relações se tornam mais estáveis, a mente fica menos reativa e mais estratégica. Você não precisa vencer cada emoção, precisa apenas não se confundir com ela. Esse domínio interno cria uma base sólida para algo ainda mais desafiador. Aprender a lidar com o conforto excessivo que enfraquece a mente sem que você perceba. É sobre isso que a próxima lição trata. O conforto prolongado enfraquece a mente de forma silenciosa. Não porque conforto seja errado, mas porque a ausência total de desconforto reduz a capacidade de lidar com qualquer fricção. Quando tudo é fácil, rápido e imediato, a mente perde tolerância ao esforço, à espera e à frustração. O estoicismo moderno observa esse fenômeno com clareza. Uma vida sem desafios voluntários cria uma mente frágil diante dos desafios inevitáveis. A maioria não percebe o quanto se tornou dependente de estímulos constantes. Evita o tédio, foge do silêncio, busca distração para não sentir desconforto interno. Esse padrão enfraquece a atenção e aumenta a ansiedade. Marco Aurélio praticava o desconforto consciente não como punição, mas como treino. Ele se lembrava de que poderia viver com menos e ainda assim permanecer inteiro. Essa lembrança fortalecia a mente e reduzia o medo da perda. O desconforto voluntário não é sobre sofrer por sofrer. É sobre lembrar ao corpo e à mente que eles são capazes. Quando você escolhe enfrentar pequenas dificuldades de forma consciente, você amplia sua margem de tolerância. Frio, esforço físico, atraso, silêncio, frustração leve. Esses elementos treinam a mente para não reagir de forma exagerada quando algo foge do controle. O resultado é uma calma mais robusta, menos dependente de condições externas. Uma mente acostumada apenas ao conforto reage mal ao primeiro obstáculo. Interpreta qualquer dificuldade como ameaça, amplifica o problema, entra em estado de defesa. O estoicismo quebra esse padrão ao introduzir desafios controlados. Ele fortalece a resiliência sem violência interna. Você não se agride, você se prepara. Essa preparação reduz sofrimento futuro, porque amplia sua capacidade de resposta. Perceba como pequenas privações voluntárias reorganizam a percepção. Quando você reduz excessos, o essencial ganha valor. Quando você suporta um pouco de desconforto sem reclamar, a mente aprende que não precisa entrar em pânico. Essa aprendizagem é profunda. Ela muda a forma como você encara imprevistos, perdas e mudanças. Você passa a confiar mais na própria capacidade de adaptação. O conforto constante cria uma ilusão perigosa, a de que a vida deveria ser sempre suave. Quando essa ilusão se quebra, o choque é maior do que precisa ser. O estoicismo remove essa ilusão antes que ela cause dano. Ele ensina que a vida é variável, impermanente e muitas vezes difícil. Preparar a mente para isso é um ato de inteligência, não de pessimismo. Quando você aceita o desconforto como parte do treino, algo curioso acontece. O medo diminui. A ansiedade perde força. Você sabe que consegue lidar. Essa certeza não vem de pensamento positivo, vem de experiência. E essa experiência cria uma base sólida para a próxima lição. Porque, sem valores claros, mesmo uma mente resistente acaba reagindo ao invés de agir. É sobre direção interna que falaremos a seguir. Quem não define valores vive reagindo.
A mente sem direção interna responde ao estímulo mais forte do momento. Opiniões alheias, emoções passageiras, pressões externas. Sem um eixo claro, cada situação exige uma decisão do zero. Isso gera desgaste, dúvida e sensação constante de estar atrasado em relação à própria vida. O estoicismo moderno trata valores como estruturas práticas, não como ideias abstratas. Eles funcionam como critérios silenciosos que orientam decisões antes mesmo do conflito surgir. Valores não servem para serem exibidos, servem para serem usados. Quando você sabe o que considera correto, digno e essencial, muitas decisões deixam de ser dilemas. Você simplesmente age de acordo com o que já decidiu ser importante. Marco Aurélio escrevia para lembrar a si mesmo de princípios básicos: agir com justiça, manter a calma, cumprir o dever. Esses valores não mudavam conforme o humor ou a circunstância. Essa constância criava estabilidade interna mesmo em cenários caóticos. A ausência de valores claros cria uma mente reativa. Cada crítica abala. Cada oportunidade confunde. Cada escolha gera ansiedade. Isso acontece porque não há um critério interno firme para avaliar o que merece energia. O estoicismo resolve esse problema ao deslocar o foco do resultado para a conduta. Você não controla o desfecho, mas controla se agiu de acordo com seus valores. Essa mudança reduz a necessidade de aprovação externa e fortalece a autonomia. Definir valores não é listar virtudes genéricas. É decidir com honestidade o que você está disposto a defender, mesmo quando custa algo. O que você não negocia. O que orienta suas ações quando ninguém está observando. Esses critérios funcionam como um filtro mental. Eles simplificam decisões e reduzem conflito interno. Quanto mais claros os valores, menos a mente se desgasta com comparações e arrependimentos. Quando você age alinhado aos próprios valores, algo se organiza por dentro. Mesmo erros não se transformam em culpa corrosiva. Eles viram aprendizado. A mente permanece íntegra porque sabe que a intenção foi correta. Essa integridade interna cria uma sensação de solidez difícil de explicar, mas fácil de sentir. Você não depende de aplauso para se sentir em paz. Depende de coerência. O mundo moderno pressiona constantemente para que você reaja. Notícias, opiniões, crises, expectativas. Sem valores claros, você vira refém desse fluxo. Com valores definidos, você escolhe quando agir e quando não agir. Essa escolha consciente protege energia mental e emocional. Você deixa de lutar batalhas que não importam e se posiciona com firmeza quando importa. Essa clareza interna não elimina desafios, mas dá direção. E direção reduz ansiedade. Você sabe por que está fazendo o que faz, sabe o que está construindo, e essa certeza cria espaço para algo fundamental. Entender que nem toda batalha merece sua energia. A próxima lição aprofunda essa ideia e mostra como escolher conflitos é uma forma avançada de inteligência emocional. Nem toda batalha merece sua energia. A mente imatura reage a tudo como se fosse uma ameaça pessoal. A mente treinada escolhe onde investir atenção, emoção e ação. O estoicismo moderno ensina que energia desperdiçada em conflitos desnecessários enfraquece a postura interna e rouba foco do que realmente importa. Saber escolher batalhas não é covardia. É inteligência estratégica aplicada à vida cotidiana. Grande parte dos conflitos nasce do impulso de provar algo. Provar que está certo, provar valor, provar força. Esse impulso quase sempre vem do ego ferido, não da necessidade real de ação. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que muitas disputas não acrescentavam nada à sua integridade. Ele compreendia que vencer um debate irrelevante pode custar a paz interna. E nenhuma vitória externa compensa essa perda.
Quando você reage a tudo, você vive em estado de alerta constante. Cada comentário vira provocação, cada divergência vira ataque. Esse padrão cria exaustão emocional e mental. O estoicismo interrompe esse ciclo ao introduzir um critério simples. Isso depende de mim. Isso viola meus valores. Isso exige ação agora. Se a resposta é não, a mente aprende a soltar. Não por indiferença, mas por clareza. Soltar não significa ignorar a realidade. Significa não se enredar emocionalmente no que não traz crescimento nem correção necessária. Há conflitos que educam, outros apenas inflamam. A mente estoica distingue um do outro. Ela age quando há dever, silencia quando há vaidade. Essa distinção preserva a energia e mantém a postura íntegra ao longo do tempo. Observe como a maioria das pessoas vive cansada sem entender por quê. Elas estão sempre reagindo, discutindo mentalmente com pessoas que não estão presentes, revivendo situações que já passaram, antecipando embates que talvez nunca aconteçam. O estoicismo corta esse desperdício pela raiz. Ele devolve a mente ao presente e ao que está sob controle imediato. Quando você escolhe batalhas com consciência, algo muda no comportamento externo. Você fala menos, mas com mais peso. Age menos, mas com mais precisão. Não se explica excessivamente, não se defende o tempo todo. Essa postura transmite segurança e reduz conflitos futuros. Pessoas sentem quando alguém não está disponível para jogos emocionais. Essa economia de energia cria espaço para reflexão, planejamento e ação efetiva. Você deixa de gastar força tentando controlar percepções alheias e passa a investir em conduta consistente. Essa mudança não é visível imediatamente para os outros, mas é profundamente sentida por você. A mente fica mais leve, mais focada, mais calma. E é exatamente essa calma que permite enfrentar um dos padrões mais sutis da mente moderna: a pressa constante. A sensação de estar sempre atrasado. A próxima lição entra nesse território e mostra por que a pressa não é produtividade, mas medo disfarçado. A pressa é uma forma silenciosa de medo. Medo de ficar para trás. Medo de perder oportunidades. Medo de não ser suficiente. A mente apressada acredita que velocidade resolve insegurança. Não resolve, apenas mascara. O estoicismo moderno observa que a pressa constante não é sinal de eficiência, mas de desorganização interna. Quando a mente corre, ela deixa de perceber, e o que não é percebido não pode ser conduzido com clareza. A pressa cria a ilusão de movimento. Você faz muito, responde rápido, decide sem pausa, mas fazer muito não é o mesmo que fazer bem. Marco Aurélio valorizava a ação deliberada, não a reação precipitada. Ele sabia que decisões tomadas sob urgência emocional carregam ruído. Esse ruído se transforma em erros, retrabalho e arrependimento. A calma, por outro lado, não atrasa, ela direciona. A mente apressada vive no futuro, antecipando cenários, comparando trajetórias, calculando perdas. Esse deslocamento constante gera ansiedade e desconexão do presente. O estoicismo traz a atenção de volta para o agora, não como técnica de relaxamento, mas como estratégia de eficácia. O que depende de você existe apenas no presente. Agir fora dele é desperdiçar energia mental. Perceba como a pressa altera a qualidade das relações. Interrupções, respostas automáticas, impaciência. A comunicação perde profundidade. Conflitos surgem por mal-entendidos. O estoicismo corrige isso ao valorizar o tempo interno. Você não precisa acompanhar o ritmo caótico do mundo para ser eficaz. Precisa manter coerência entre pensamento e ação. A lentidão consciente não é procrastinação, é presença. Quando você desacelera internamente, mesmo agindo com eficiência externa, a mente ganha clareza.
Você passa a perceber detalhes, intenções e consequências que antes passavam despercebidas. Essa percepção melhora decisões e reduz erros. A produtividade real nasce desse estado, não da urgência constante. A pressa também enfraquece o julgamento moral. Quando tudo é urgente, nada é refletido. Valores são negociados, limites são ultrapassados. O estoicismo protege contra isso ao reforçar que agir corretamente é mais importante do que agir rapidamente. O tempo gasto em reflexão economiza tempo perdido em correção. Quando você abandona a pressa como padrão, algo se estabiliza. A mente fica menos reativa. O corpo relaxa, as decisões ganham peso, você passa a confiar mais no próprio ritmo. Essa confiança reduz comparação e ansiedade e cria espaço para uma reflexão profunda sobre algo inevitável e libertador. A consciência da finitude. A próxima lição aborda a morte não como ameaça, mas como ferramenta de clareza. A consciência da morte não é morbidez, é clareza. Quando você lembra que o tempo é finito, o excesso perde importância. Pequenas irritações encolhem. Distrações perdem brilho. O estoicismo moderno usa a finitude como um instrumento de foco, não como fonte de medo. A mente que reconhece a impermanência passa a escolher melhor onde investir energia, atenção e emoção. A maioria evita pensar na morte porque confunde reflexão com pessimismo. Marco Aurélio fazia o oposto. Ele usava a lembrança da finitude para alinhar ação e valor. Se tudo pode acabar, o que realmente merece sua preocupação agora? O que vale seu esforço? O que não vale sua paz? Essas perguntas reorganizam prioridades de forma imediata. Elas cortam o supérfluo e revelam o essencial. Quando você ignora a finitude, vive como se sempre houvesse depois. Depois eu faço, depois eu falo, depois eu mudo. Esse adiamento contínuo cria arrependimento silencioso. O estoicismo quebra esse padrão ao trazer o tempo para o presente. Não como pressão, mas como convite à presença. Você não controla quanto tempo tem, controla como usa o tempo que tem agora. A consciência da morte também dissolve medos exagerados. Muitas preocupações perdem força quando vistas sob essa lente. O que hoje parece enorme se mostra temporário. O medo de errar diminui. O medo do julgamento enfraquece. Você percebe que gastar a vida tentando agradar ou evitar desconforto é um desperdício irreversível. Essa percepção não entristece, ela liberta. Quando a finitude é aceita, a ação ganha autenticidade. Você passa a agir mais alinhado com valores, menos com expectativas alheias. Relacionamentos se tornam mais presentes. Decisões mais honestas. A mente se ancora no que importa, não no que distrai. Esse alinhamento reduz a ansiedade porque elimina a sensação de estar vivendo fora do próprio eixo. A morte, vista dessa forma, não paralisa, ela direciona. Ela lembra que cada dia é uma oportunidade limitada de agir com virtude, clareza e coragem. O estoicismo não promete eternidade, promete integridade no tempo que existe. Essa integridade cria paz interna, mesmo diante da incerteza. Essa reflexão prepara o terreno para algo essencial. Assumir responsabilidade pela própria vida sem se destruir por erros passados. A próxima lição trata desse equilíbrio delicado. Responsabilidade sem culpa, aprendizado sem autopunição. Autorresponsabilidade sem culpa é maturidade emocional. Assumir responsabilidade não significa se condenar. Significa reconhecer onde você errou, aprender com isso e seguir em frente sem carregar um peso inútil. A mente que confunde responsabilidade com culpa entra em um ciclo de autopunição que paralisa. O estoicismo moderno rompe esse ciclo ao separar com precisão duas coisas diferentes: o erro e a identidade.
errar é inevitável. Persistir no erro por apego emocional é opcional. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de corrigir o rumo assim que percebia um desvio, sem dramatizar. Ele entendia que gastar energia se punindo não melhora decisões futuras, apenas enfraquece a mente. A correção verdadeira nasce da clareza, não da culpa. A culpa prolongada cria uma narrativa interna destrutiva. Você passa a se definir pelo erro, não pela capacidade de aprender. Isso mina a confiança e gera medo de agir novamente. O estoicismo trata o erro como dado, não como sentença. Algo aconteceu. O que isso ensina? O que depende de mim agora? Essa sequência simples transforma falha em ajuste. Assumir responsabilidade é recuperar poder. Enquanto você culpa fatores externos, fica preso. Enquanto se culpa excessivamente, se enfraquece. O equilíbrio estoico está em reconhecer sua parte sem se agredir. Essa postura mantém a mente firme e disponível para a ação correta. Você não foge da responsabilidade, mas também não se afoga nela. Observe como muitas pessoas vivem presas ao passado, revisitando decisões, imaginando cenários alternativos, punindo a si mesmas mentalmente. Esse hábito rouba presença e energia. O estoicismo traz a mente de volta ao agora. O passado não pode ser alterado. O caráter pode ser ajustado agora. Essa mudança de foco libera força interna. Quando você pratica autorresponsabilidade madura, algo muda no comportamento. Você para de justificar excessivamente, para de se defender o tempo todo. Corrige quando necessário e segue. Essa leveza não vem de negligência, vem de clareza. Você sabe que está comprometido com evolução, não com perfeição. Esse estado interno cria estabilidade emocional. Você age com mais coragem porque não teme errar. Sabe que pode aprender e corrigir. Essa segurança reduz a ansiedade e fortalece a identidade. E é exatamente essa identidade organizada que permite compreender a última lição. A verdadeira paz não é ausência de problemas, é ordem interna. Paz não é ausência de problemas, é ordem interna diante deles. A mente que busca uma vida sem dificuldades está condenada à frustração, porque a realidade não funciona assim. Problemas surgem, conflitos aparecem, imprevistos acontecem. O estoicismo moderno não promete um mundo mais suave, promete uma mente mais organizada, e essa organização muda completamente a experiência de viver. Quando a mente está em ordem, os problemas não desaparecem, mas deixam de dominar. Eles ocupam o lugar correto, não invadem tudo, não definem identidade, não sequestram energia além do necessário. Marco Aurélio compreendia que a paz verdadeira não vinha de controlar eventos externos, mas de manter coerência interna mesmo quando o mundo era instável. Essa coerência era sua fortaleza silenciosa. A desordem interna cria sofrimento desproporcional. Pensamentos competindo, emoções sem direção, valores confusos, reações impulsivas. Tudo isso amplifica qualquer dificuldade. O estoicismo atua como um princípio organizador. Ele alinha percepção, julgamento e ação. Quando esses três elementos trabalham juntos, a mente se torna estável, não rígida, estável. Essa estabilidade permite atravessar situações difíceis sem se perder. Você sente o impacto, mas não se fragmenta. Age quando é necessário, aceita quando não é. Não confunde desconforto com fracasso. Não confunde erro com identidade. Essa clareza cria uma paz ativa, não passiva. Uma paz que convive com responsabilidade, esforço e ação. Ordem interna significa saber o que depende de você, o que não depende e agir de acordo com isso. Significa não negociar valores sob pressão. Significa não permitir que emoções momentâneas governem decisões permanentes.
Essa ordem não nasce de uma ideia isolada, mas da aplicação consistente de tudo o que foi visto até aqui. Cada lição contribui para esse estado. Quando a mente se organiza, algo muda na forma como você se move pelo mundo. Menos reatividade, menos ruído, mais presença, mais precisão. Você não vive esperando que a vida fique perfeita para ficar em paz. Você constrói paz suficiente para lidar com a vida como ela é. Isso é estoicismo aplicado. Isso é maturidade emocional. Essa é a mudança real. Não virar alguém diferente, mas tornar-se alguém inteiro, capaz de sustentar postura, clareza e dignidade em qualquer cenário. Essa paz não chama atenção, não faz barulho, mas sustenta tudo. Conclusão: se você chegou até aqui, já percebeu que o estoicismo não é uma filosofia para admirar, é uma prática para viver. Essas lições não funcionam se forem apenas compreendidas. Elas exigem aplicação diária, silenciosa e consistente. Pequenos ajustes internos produzem grandes mudanças externas ao longo do tempo. Nada do que foi dito elimina desafios, elimina confusão. E quando a confusão cai, a mente recupera força. Você passa a reagir menos e agir mais, a se preocupar menos e se posicionar melhor, a buscar menos controle externo e construir mais estabilidade interna. Esse caminho não é rápido, mas é sólido. Não promete conforto constante, promete clareza contínua. E clareza hoje é uma forma rara de liberdade. Paz não é ausência de problemas. É ordem interna diante deles. A mente que busca uma vida sem dificuldades está condenada à frustração, porque a realidade não funciona assim. Problemas surgem, conflitos aparecem, imprevistos acontecem. O estoicismo moderno não promete um mundo mais suave, promete uma mente mais organizada. E essa organização muda completamente a experiência de viver. Quando a mente está em ordem, os problemas não desaparecem, mas deixam de dominar. Eles ocupam o lugar correto, não invadem tudo. Não definem identidade, não sequestram energia além do necessário. Marco Aurélio compreendia que a paz verdadeira não vinha de controlar eventos externos, mas de manter coerência interna mesmo quando o mundo era instável. Essa coerência era sua fortaleza silenciosa. A desordem interna cria sofrimento desproporcional. Pensamentos competindo, emoções sem direção, valores confusos, reações impulsivas. Tudo isso amplifica qualquer dificuldade. O estoicismo atua como um princípio organizador. Ele alinha percepção, julgamento e ação. Quando esses três elementos trabalham juntos, a mente se torna estável, não rígida, estável. Essa estabilidade permite atravessar situações difíceis sem se perder. Você sente o impacto, mas não se fragmenta. Age quando é necessário. Aceita quando não é. Não confunde desconforto com fracasso. Não confunde erro com identidade. Essa clareza cria uma paz ativa, não passiva. Uma paz que convive com responsabilidade, esforço e ação. Ordem interna significa saber o que depende de você, o que não depende e agir de acordo com isso. Significa não negociar valores sob pressão. Significa não permitir que emoções momentâneas governem decisões permanentes. Essa ordem não nasce de uma ideia isolada, mas da aplicação consistente de tudo o que foi visto até aqui. Cada lição contribui para esse estado. Quando a mente se organiza, algo muda na forma como você se move pelo mundo. Menos reatividade, menos ruído, mais presença, mais precisão. Você não vive esperando que a vida fique perfeita para ficar em paz. Você constrói paz suficiente para lidar com a vida como ela é. Isso é estoicismo aplicado. Isso é maturidade emocional. Essa é a mudança real. Não virar alguém diferente, mas tornar-se alguém inteiro,
capaz de sustentar postura, clareza e dignidade em qualquer cenário. Essa paz não chama a atenção, não faz barulho, mas sustenta tudo. Conclusão. Se você chegou até aqui, já percebeu que o estoicismo não é uma filosofia para admirar, é uma prática para viver. Essas lições não funcionam se forem apenas compreendidas. Elas exigem aplicação diária, silenciosa e consistente. Pequenos ajustes internos produzem grandes mudanças externas ao longo do tempo. Nada do que foi dito elimina desafios, elimina confusão. E quando a confusão cai, a mente recupera força. Você passa a reagir menos e agir mais, a se preocupar menos e se posicionar melhor, a buscar menos controle externo e construir mais estabilidade interna. Esse caminho não é rápido, mas é sólido. Não promete conforto constante, promete clareza contínua. E clareza hoje é uma forma rara de liberdade. Se essas ideias fizeram sentido para você, é porque em algum nível sua mente já estava pronta para esse ajuste. O estoicismo não chama quem busca distração. Ele chama quem busca clareza. E clareza só se constrói com constância. Por isso, se inscreva no canal agora. Aqui o conteúdo não é feito para empolgar por alguns minutos, mas para fortalecer sua postura ao longo do tempo. Se este vídeo te fez refletir, curta. Isso ajuda o canal a alcançar pessoas que também estão cansadas de viver no automático e precisam reorganizar a própria mente. E mais importante do que isso, escreva nos comentários qual dessas lições mais tocou você. Não para mostrar aos outros, mas para tornar consciente aquilo que já começou a mudar por dentro. Este canal existe para quem entende que evolução real não acontece no barulho, mas na prática silenciosa. Se você quer continuar treinando clareza, disciplina e força interior, fique por aqui. O próximo conteúdo já está sendo preparado para aprofundar ainda mais esse caminho. Nos vemos no próximo vídeo.